Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição número 170 de 2012 da senhora Andréa Zito e outros, e que dá nova redação ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, para garantir proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez. Comunico aos senhores parlamentares que a lista de inscrição para discussão da matéria encontra-se disponível na mesa de apoio e será encerrada com o início da discussão. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 7ª reunião. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Então, não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido do deputado Rogério Carvalho e Margarida Salomão. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esta reunião foi convocada com a seguinte pauta: discussão e votação do parecer do deputado Marçal Filho, à PEC 170-A, de 2012. Lembro aos deputados que foi concedida vista conjunta do processo aos deputados Arnaldo Faria de Sá, Ivan Valente, Rogério Carvalho e Rubens Bueno, na reunião passada. Antes de passar a palavra ao relator, gostaria de fazer um breve relato dos trabalhos desenvolvidos pela comissão desde a sua instalação. Senhor presidente, antes de passar ao relator, gostaria de dar uma palavrinha, depois o senhor fazer o seu relato. A comissão foi criada no dia 22 de outubro e constituída dia 3 de dezembro de 2013. Estamos hoje na 8ª reunião, tendo sido realizadas 13 reuniões de audiência pública em que foram ouvidos 13 convidados, representando várias entidades e órgãos do governo, possibilitando o amplo debate democrático sobre o tema. Hoje estamos dando mais um passo em direção à conclusão dos nossos trabalhos. Passo então a palavra ao deputado Arnaldo, queira fazer um breve... É um breve comentário que eu queria passar ao deputado Marçal Filho, nosso relator. Eu conversei com várias entidades que estão preocupadas com essa questão da aposentadoria por invalidez, e todos foram unânimes em dizer que há necessidade de ter uma fórmula específica que trate da recomposição. Senão vai ficar criando na PEC 270. Aí vem um decreto, o decreto acaba caminhando em sentido oposto ao da lei. Então, quer dizer, a forma de revisão está estabelecida no texto, porque, do contrário, vai acabar acontecendo igual a PEC 270, a emenda constitucional 70, que não teve o resultado prático. Por isso a deputada Andréa foi obrigada a fazer uma nova proposta. Então, a sugestão que eu recebi de várias entidades é que pode até ser redundância, mas é preciso fazer a redundância para evitar a abundância de ignorância. Ficou bom, mas vou deixar a palavra. Passo agora a palavra ao relator, deputado Marçal Filho. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, entidades aqui presentes, essa observação feita pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, eu já havia recebido, e a gente costuma tentar nunca ser redundante, mas a gente aprende com o tempo que qualquer brecha que haja na lei, as pessoas utilizam para dizer que não entendeu bem, que não está bem claro. A gente tem vivido isso aqui nessa casa. Recentemente, a questão do próprio orçamento impositivo, das emendas impositivas. Nós tivemos uma interpretação e o governo está tendo outra interpretação disso. Os percentuais são diferentes daquilo que a gente aprovou na comissão de orçamento, inclusive que eu fiz parte. Então, realmente, a observação do deputado Arnaldo Faria de Sá procede e já haviam me alertado para isso. Creio que, talvez, o relatório já é de conhecimento de todos, né, já foi lido aqui, já foi apresentado,
Mas talvez fosse o caso, se algum parlamentar quiser fazer essa proposição e o presidente concordar, não haveria nenhum problema da minha parte de fazer esse adendo. Na verdade, não fazer sugestão. Quem pode alterar agora é só você. Nós não podemos mais alterar. Mas eventualmente não tem mais poder. A nossa sugestão pode ser acolhida em uma complementação de voto sua. Nós não podemos fazer mais emenda nessa altura. Mas Vossa Excelência poderá, no seu voto, colocar como complementação essa proposta. Não, eu acataria sim, sem nenhum problema, a sugestão de Vossa Excelência. Presidente, acho que essa proposta do deputado Arnaldo vem se somar às considerações até que nós já fizemos aí, não publicamente aí na mesa, sobre o interesse de adiar a votação do relatório por uma semana. Então nós estamos, no exercício da vice-liderança do PT, pedindo adiamento por uma semana para que essas questões que ainda estão por ser melhor trabalhadas possam ser incorporadas ao texto do relator e assim nós chegarmos a um consenso forte para aprovar a PEC 170. Se houver consenso todo mesmo, não há necessidade de adiar. Ele poderia fazer a sugestão e, havendo consenso, não há necessidade de adiar, porque a expectativa dos aposentados é bastante grande com a decisão de hoje. Já se encontra sobre a mesa um requerimento de adiamento da discussão pelo prazo de uma sessão, apresentado pela deputada Margarida Salomão. Eu vou lhe dar, inclusive, o tempo para que a senhora faça a defesa, se for necessário. Com a palavra, a deputada Margarida Salomão. Presidente. Para encaminhamento a favor do requerimento por 5 minutos. Pois não. Eu não preciso de tanto. Nosso objetivo é que essa PEC seja votada e que ela venha a entrar em vigor no mais breve tempo, de maneira a fazer justiça ao clamor de cidadãos e cidadãs brasileiros há tanto tempo órfãos de seus direitos. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós avancemos em termos de consenso com relação, na verdade, a detalhes. O ilustre deputado Rogério Carvalho fez um voto em separado que enfim, enfrenta algumas diferenças em relação ao parecer do relator. Como já houve, inclusive, um diálogo entre eles no sentido de convergir para uma posição comum, e eu acho que nessa casa devemos, o quanto possível, buscar a construção de consensos para que a sociedade brasileira fique melhor atendida. Então, essa é a justificativa que eu estou trazendo em nome do Partido dos Trabalhadores para que nós adiemos a votação do relatório por uma semana. Quero caminhar contra, presidente. Ok, é a palavra. Senhor presidente, logicamente que a possibilidade de adiar, desde que houvesse um acordo de cumprimento por parte do governo, tudo bem. Mas adiar só por adiar não vai resolver nada. Eu tenho um exemplo prático, aqui está todo mundo que sai da PEC 555. Adiou-se até hoje, se adia por 3 anos o cumprimento da PEC 555. Então, o requerimento, senhor presidente, Arnaldo, o requerimento a gente já coloca por uma semana. No próprio requerimento de solicitação de adiamento, o requerimento está sobre a mesa pedindo para uma sessão. Seria marcada a próxima quarta-feira. Na verdade, senhor presidente, a expectativa de todo mundo é que seja votado hoje. E por isso, eu acho que se a única coisa que restava é essa proposta de uma sugestão, se o relator acordar, vamos decidir, porque a expectativa é muito grande. A própria Andréa, que é a autora, deve estar sofrendo muitas pressões por causa disso. Senhor presidente, eu não vejo problema nenhum. Conversei com o relator concorda da gente tentar encontrar um termo que caminhe no sentido do parecer do relator, com algumas pequenas alterações. Tem um compromisso do governo de fechar com a proposta do relator, com algumas pequenas alterações, se houver concordância do relator, e a gente está solicitando por uma sessão o adiamento, uma sessão. Não vejo porque a gente não, né? Na verdade, eu entendo o que o Rogério está falando, a Margarida eu respeito muito, mas na verdade, se a gente pegar o voto em separado da bancada do PT, vai ver para onde quer caminhar a proposta.
Então é isso que a gente tem que ter bastante claro. Se adiar para poder fazer uma conjugação dentro do contexto do Marçal, tudo bem, cara. No voto em separado é coisa totalmente contra. Nós não estamos discutindo o voto em separado. Porque Eu estou ele apenas não foi apresentado. dizendo Assim, que o voto em separado caminha em situação oposta a propósito do Marçal. Que Sim. foi lembrado aqui do deputado João Giado. Presidente, Nós... deputado Policarpo. Policarpo, deputado. Eu queria ponderar com o deputado Arnaldo Faria de Sá no entendimento seguinte. Primeiro que eu tenho o maior apreço e a gente luta para a aprovação dessa PEC para corrigir essa injustiça. Quando os representantes do governo estiveram aqui nessa comissão, nesse período, sinalizaram uma linha de aprovar a PEC, né? Então eu acho que se a gente aproveitar esta semana, mas para buscar uma negociação efetiva com o governo, claro que atenda para resolver o problema, não para a gente passar uma semana para buscar uma solução de entendimento, porque se a gente aprova, depois a gente pode levar direto para o plenário, se for com entendimento real. Então que a gente pudesse fazer isso nesse esforço, não como uma intenção, e eu sei que o Rogério e a Margarida não estão aqui com essa intenção, de apenas ganhar mais uma semana, mas que a gente pudesse, nesta semana, junto com o relator, junto com a presidência, com o Arnaldo, com todos aqui, a gente pudesse fazer o esforço para na semana que vem a gente votar mesmo, com entendimento com o governo, para a gente votar depois no plenário, levar essa PEC para o plenário ainda esse semestre, e a gente poder aprovar no plenário com acordo. Porque senão pode ocorrer o que ocorreu com a 555. Realmente fica vários anos, que eu acho que a gente tem que avançar também naquela PEC. O governo sinalizou que pode fazer um acordo naquela construção e que a gente também vá atrás da outra e faça essa mediação para a gente buscar um acordo nessa PEC. Então eu queria, para finalizar, ponderar um pouco o Arnaldo, mas que fosse nesse sentido, da gente garantir que na semana que vem, a gente vota de qualquer jeito, mas que a gente busque nesta semana um acordo, porque com acordo, obviamente um acordo que atenda as pessoas que foram e são injustiçadas nesse período, a gente consegue avançar e resolver o problema de vez. Passo a palavra ao deputado João Giado, para o seu depoimento. Senhor presidente, eu quero fazer algumas considerações de que precisa haver racionalidade, razoabilidade e, acima de tudo, possibilidades. Todavia, longe de mim qualquer intuição, coisa parecida, por ser ano eleitoral. As minhas palavras aqui são de um brasileiro com 74 anos de idade, da iniciativa privada. Fui prefeito, conheço bem o funcionalismo público. A expectativa dos funcionários inválidos, aposentados, que não teve uma parte correspondente em termos de justiça, já há quase 10 anos atrás, nós estamos aqui reunidos para tentar, para que o sentimento da integralidade, da isonomia se faça presente. E nós encontramos, lendo o parecer do nobre deputado Marçal Filho, exatamente esse sentido de respeito a esses aposentados. Portanto, qualquer que seja o adiamento através de um requerimento, respeitamos inclusive os nobres deputados que assim defendem, mas eu gostaria desde já, deixa cravado aqui, registrado, nessa reunião de hoje, que nós sentiríamos extremamente frustrados, desapontados e, por que não dizer, até numa bandeira ilegítima, como uma pessoa idosa, sem condições de responder, né, a sua representatividade perante esses funcionários aposentados por invalidez. Não são simplesmente funcionários públicos que se aposentam, são inválidos. Tem um diferencial enorme se comparado com uma pessoa normal. Da razão de que, por mais que haja dispêndios no orçamento da União, da Previdência, há de se falar alto nesse momento o sentimento de todos nós, de solidariedade, de amor a essas pessoas idosas, né, que trabalham tanto para
os órgãos públicos de uma dignidade. E marco, mais uma vez, ao finalizar minhas palavras, por serem pessoas com invalidez. Então, gostaria, com todo o respeito aos representantes do governo, a quem quer que seja, mas para dar vazão até ao sentimento da nobre deputada Andréa Zito, que, desde o primeiro instante, está batalhando para que nós possamos satisfazer essa parcela da população tão ávido na busca de uma justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao deputado Nilson Leitão. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho participado pouco aqui dessa comissão, apesar de fazer parte dela, pouco na presença física, mas debatendo sempre no nosso estado, na nossa região. Eu acredito que essa emenda, enquanto líder o ano passado, deputado Marçal, a gente pedia para que o presidente Henrique Alves instalasse logo essa comissão, porque é algo que de fato quem convive o dia a dia, e também me coloco como ex-prefeito, e uma área que a gente gostava de atuar muito era essa área social, você percebe que no Brasil inteiro está se fazendo associações de deficientes físicos, um tentando socorrer o outro com esmolas. A falta do básico, que a maioria parece uma fatalidade impressionante de ser deficiente e de ter poucos bens, de ser pessoas pobres, a maioria em condições de pobreza. Eu acredito que esse tratamento, onde se coloca a aposentadoria plena, com o seu valor no teto, para as pessoas que trabalharam e por uma razão ou outra tiveram que deixar a sua profissão, a sua vida normal, por uma fatalidade, é aí que vem uma interrogação muito clara, que a gente pergunta, qual que é a verdadeira razão da existência de um governo? A real existência de um governo é justamente para cuidar desse tipo de segmento. É para isso. Ele existe exatamente para isso. Se ele não servir para isso, não há razão para existir governo. Se não é para cuidar justamente daqueles que estão à margem daquilo que ele gostaria de estar. Não é um desejo estar ali. O mínimo que o governo e que o Brasil pode fazer por essas pessoas é dar a ela a dignidade de ter uma boa remuneração. Uma boa remuneração. Aliás, depois de alguns avanços, tem que avançar ainda mais em alguns casos para tentar fazer com que essas pessoas deixem de ser, muitos deles pedintes, pessoas dependentes de secretarias de ação social de municípios, pessoas dependentes de clubes de serviços que têm que fazer promoção semanalmente de voluntários do Brasil afora para arrecadar um colchão d'água, arrecadar uma fralda, arrecadar uma cadeira de roda, como eu recebi uma ligação ontem, pedindo para mim, deputado, eu só quero uma cadeira de roda, pode ser mais simples. Esse tipo de coisa não é justo num Brasil que pretende ser um dos primeiros países do mundo. Isso é o básico. Eu acredito que essa emenda da deputada Andréa não é apenas uma emenda de uma parlamentar. É uma coisa que quem é religioso acredita, e principalmente uma fala muito clara dos evangélicos que coloca que todo o poder vem de Deus. E vem mesmo. E momentos como esse representa de fato isso. Que atitudes de parlamentares a favor daqueles que precisam mais, daqueles que de fato pedem por socorro. Não precisava nem estar se humilhando aqui em volta dessa casa. Era algo que precisava debater menos, aprovar rápido e virar lei urgentemente. Nós já passamos, inclusive, da fase dos contras e os a favores em relação ao requerimento. Então, eu estou passando a palavra ao deputado Efraim Filho, depois a deputada Andréa Zito, que será a última a falar para que nós colocamos o requerimento em votação. Senhor presidente, eu vou ser muito breve, 30 segundos, até porque eu acho que existem gestos que valem mais do que palavras. E mais do que qualquer discurso aqui no Congresso Nacional, de respeito ao servidor, de respeito ao aposentado, é importante se votar, é importante se decidir. É muito fácil, às vezes, ir na tribuna dizer que se respeita o servidor, que se respeita o aposentado, e quando chega na hora de votar, se traz procrastinação, se traz protelação, e para pessoas que já esperaram muito. Não adianta mais esperar, não é mais tempo de esperar, é tempo de decidir, é tempo de resolver. Então é nesse sentido que venham fazer esse apelo ao senhor presidente, ao relator deputado Marçal Filho, à comissão, para que tenhamos essa sensibilidade de fazer esse voto, de dar essa palavra que essa comissão precisa dar. O apelo ao horário, a ordem do dia está próxima, se chegar a ordem do dia não poderemos deliberar,
então que todos possamos ultrapassar rapidamente essa parte das falas para votar, e já antecipo ao deputado Marçal Filho meu apoio integral ao seu projeto. Integral não é só aposentadoria não, é o apoio também, deputado Marçal Filho. Passo a palavra à deputada Andréa Zito. Presidente, eu compreendo aqui também as palavras do nobre deputado Arnaldo Faria de Sá, e também dos demais deputados e colega Jude, que também aqui se manifestou, que é verdade, eu como autora dessa PEC, existe, por minha parte, uma ansiedade que a gente possa votar o mais rápido possível e principalmente levá-la para o plenário. Agora, eu acho que é válido sim, nós, já que tem tantos projetos na casa e tem tantas PECs que acabam sendo passada por mais uma semana, né, e nada prejudica, eu acho que é importante sim, já que o governo, já que o deputado Rogério Carvalho, ele quer sim, como representante do governo, conversar sobre esse relatório, eu acho que é válido, porque uma semana, né, nós passamos já por esse problema na PEC 270, que hoje é a nossa emenda, e nós tivemos que realmente conversar. Então, tendo aqui mais uma semana, conversando dentro da nossa própria comissão, tendo toda uma expectativa de realmente levar para o plenário, ser votado no plenário, eu acho que é muito mais válido do que se, de repente, com todo respeito ao relator, se nós votarmos aqui e se por um acaso levarmos para o plenário e não ser aprovado. Então, por minha parte, eu não vejo problema nenhum, acho que se nós adiarmos aí por mais uma semana, seria muito válido sim para conversarmos e chegarmos a um consenso. Eu, como presidente dessa comissão especial, também nós temos que olhar para aquelas pessoas que estão esperando. Eu sinto e sei o que é cada semana que nós passamos à frente, mas nós também temos que considerar que é permitido pelo regimento algum tipo de manobra que possa, dependendo da nossa decisão, fazer com que esta PEC, esse relatório, não seja votado em plenário. O que ficaria pior a emenda do que o soneto. Mas também entendo que nós, deputados, estamos aqui para representar muito mais o povo que nos colocou aqui do que interesse deste ou daquele governo. Acho que isso é importante que as pessoas tenham esse conhecimento. O que aconteceu aqui hoje é que nós temos um relatório que já foi lido. Um relatório já foi feita a leitura, não colocamos em votação. E o voto que chegou aqui à mesa no sentido de diferente desse relatório que o nosso relator apresentou. Então, assim, nós entendemos que temos que chegar a um acordo, porque se colocarmos em votação e for pedir, por exemplo, verificação de voto, pode ser que essa sessão caia. E se ela cair, ela vai ser adiada de qualquer forma. Então, é nesse sentido que nós temos um entendimento e é nesse sentido que abrimos a palavra a todos os deputados que estiveram presentes aqui. Por isso eu vou colocar em votação o requerimento, porque assim manda o estatuto. Coloco em votação o requerimento de adiamento por uma sessão, de autoria da deputada Margarida Salomão. Os deputados favoráveis ao adiamento da votação permaneçam como se encontram. Os contrários não queiram se manifestar. Aprovado o requerimento, fica a discussão adiada por uma sessão. Nada mais havendo a tratar... Senhor presidente, eu não pedi verificação para não atrapalhar a tentativa de acordo. Agora, deixar bem registrado, a proposta do voto separado acaba com a integralidade e volta com proveitos proporcionais. Então, cuidado com isso. Eu referi isso, inclusive, na minha fala, que o voto é bem diferente do relatório que foi apresentado. Nada mais havendo... Que foi aprovado, foi rejeitado contra o voto do deputado Arnaldo Faria Foi rejeitado. Foi aprovado o requerimento com um voto contrário do deputado Arnaldo Faria de Sá. E o deputado Efraim Filho. E Efraim Filho. E Juquiabe também. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos parlamentares, da assessoria e os demais presentes. Vou encerrar os trabalhos, antes convocando reunião no dia 14 de maio, quarta-feira. O senhor contou meu voto contra, presidente? Contou meu voto contrário. Contrário. 3 votos contrários.
Arnaldo Faria de Sá, Efraim Filho, Jundiaí. Senta aqui, presidente. Para iniciar uma discussão Parabéns. da matéria. Encerrada a reunião. Desculpa, não sai daqui, tá bom.